Olá, nós vamos então para a parte 4 da aula 7 de revisão para o Enem, respondendo então alguns exercícios sobre a matéria, né, da aula 7. Então vamos lá. Primeiro exercício, a utilização de extratos de origem natural, tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias, né? Então, estamos falando de doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem o quê? Insetos. Então, o uso desses produtos pode auxiliar no controle então a gente está falando de produtos que vão combater o quê? Insetos. Entre as alternativas que a gente tem aqui, só pode ser a leishmaniose, né? Lembrando que a leishmaniose, ela é uma doença causada pelo protozoário Leishmania brasiliensis, e é transmitida pelo mosquito palha, né? E ela causa no organismo humano diversas úlceras na pele, né? Diversas feridas na pele que podem até evoluir a casos bem graves, tá certo? Próxima questão, número 2. A reportagem Primo Pobre das Doenças, publicada na revista Ciência Hoje, em 2005, relatava a ação de uma organização não governamental norte-americana em busca do desenvolvimento de uma vacina contra o plasmódio. O plasmódio é um parasita que, ao penetrar no corpo humano, pode causar uma série de sintomas, sendo clássico o estado febril grave, que pode levar o indivíduo ao óbito, né? E aí está perguntando, essa vacina tem como objetivo controlar a ocorrência da malária, né? O plasmódio é também um protozoário, né? No caso, é um gênero de protozoário, né? Aí existem vários tipos de espécies do plasmódio que vão causar a malária. Lembrando que a malária, ela é transmitida pelo mosquito Anopheles, né? Do gênero Anopheles. 3. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas, então aqui a gente está falando de algas, né? Microalgas, que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Então aqui a gente está falando de microalgas e de secreção de polímeros. Então a gente está misturando dois assuntos diferentes, né? Falando de microalgas e secreção, a gente vai lembrar lá das organelas, quando nós estudamos organelas. Qual que é a organela que é responsável, né, pela secreção de substâncias da célula? É o complexo golgiense. E aí, então, qual que vai ser a melhor linhagem para conseguir um maior rendimento desses polímeros? Só pode ser aquela linhagem que tem uma maior quantidade de complexo golgiense, que no caso vai ser a linhagem 1, que tem 50% das organelas sendo complexo golgiense. Então, letra A é a resposta correta. Tá bem? Questão 4. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são. Então, a gente está falando de produtividade, né? Se a gente está falando de produtividade aqui nos manguezais, de energia produzida, quem que produz? São seres fotossintetizantes, certo? E aí, entre os que estão sendo citados, quem que vai ser aqui? As algas. 5. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros,
sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Lembrando aqui que a transmissão da doença de Chagas vai ser através do quê? Das fezes do barbeiro, não da picada desse inseto, tá? Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é a letra E, tá? A letra E começa aqui, tá, gente? Ficou fora de posição aqui. O desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento de animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. E aí, com isso, ele vai sair em busca, vai sair do seu habitat natural atrás de se alimentar, né? E aí acaba encontrando o homem, tá? 6. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da letra A, liberação de gás carbônico. Vamos relembrar aqui que esses fungos, eles realizam a fermentação, né, que é um processo metabólico, e aí nessa fermentação, eles liberam, no caso é a fermentação alcoólica, eles liberam álcool e gás carbônico. E aí o gás carbônico faz com que a massa do pão cresça, tá? Não confundir aqui, gente, com aquele fermento artificial, né? Aquele fermento industrial, na verdade, tá? A gente está falando aqui do fermento biológico. O fermento industrial, ele é outra coisa, tá? Ele vai ser uma substância produzida para fazer o pão, o bolo crescerem, né? Questão 7. Nos sistemas de classificação mais antigos, os cogumelos eram posicionados dentro do reino Plantae. Sabemos que os cogumelos, bem como os demais grupos de fungos, diferem das plantas em vários aspectos e, por isso, constituem um reino à parte. Em relação às diferenças existentes entre fungos e plantas, analise as afirmativas seguintes. Os fungos diferem das plantas pela sua capacidade de produzirem substância orgânica para consumo de outros seres? Falso, né? Os fungos não produzem substâncias orgânicas. 2. Os fungos diferem das plantas pelo tipo de clorofila que acumulam? Falso. Os fungos não têm clorofila, eles são heterótrofos, né? Eles não produzem o próprio alimento. 3. Os fungos diferem das plantas pela sua capacidade de manter relações ecológicas de parasitismo com outros seres vivos? Falso. Nem todos os fungos vão ser parasitas, né? Os fungos diferem das plantas pela função ecológica que exercem na reciclagem de matéria orgânica? Verdadeiro. Os fungos têm a função de ciclar matéria orgânica. 5. Os fungos diferem das plantas por possuírem parede celular constituída basicamente por polissacarídeo do tipo quitina? Verdadeiro, né? Então, vão estar corretas, a alternativa que contém as afirmativas corretas, letra E, 4 e 5. Questão 8. Entende-se por micélio, letra A, um conjunto de hifas emaranhadas, né? Então, vamos lembrar aqui que hifa é o nome que a gente dá para as células dos fungos e um conjunto de hifas recebe o nome de micélio, tá? Questão 9. Encontram-se, às vezes, em certos ambientes, pedaços de pão recobertos de bolor. Explica-se esse fato porque o bolor representa, letra D, um conjunto de fungos originados de esporos existentes no ar e que se desenvolveram no pão, né? Então, como que aquele bolor chegou ali no pão? Ele veio através de esporos que estavam no ar e que encontrou no pão
um local adequado para se desenvolver. Questão 10. Algumas espécies do gênero Penicillium desempenham importante papel na obtenção de antibióticos e também na fabricação de queijo. Na escala de classificação dos seres, o Penicillium é considerado um fungo, né? E aí a gente vai ter espécies diferentes que vão ter funções diferentes no ecossistema, né? Inclusive para os seres humanos. 11. As micorrizas são exemplos de relação entre seres vivos e são denominadas mutualismo, né? Então, é uma relação entre fungos e raízes de planta, em que tanto o fungo quanto a planta são beneficiados. E aí, nesse tipo de relação, em que os dois são beneficiados, a gente fala que é mutualismo, tá? Que é mútuo, é bom para os dois, certo? Questão 12. Desmanchando-se uma porção do fermento Fleischmann, o fermento de pão, em um pouco de água e levando-se uma gota dessa preparação entre lâmina e lamínula ao microscópio, certamente encontraremos um tipo de fungo unicelular. Bom, aqui ele está falando do fermento Fleischmann, que é o fermento de pão. Então, eu estou entendendo que seja o fermento biológico, né? Agora, se ele estiver considerando o fermento químico, aí seria a letra D, um líquido esbranquiçado de aparência homogênea, já que esse fermento é um produto químico, tá certo? Então, essa questão, na verdade, ela está mal formulada. 13. Os líquenes podem ser usados como bioindicadores de poluição atmosférica por sua capacidade de incorporar muitos dos poluentes dispersos no ar. Tá? Então, isso é realmente uma questão. Os líquenes, eles são bioindicadores de poluição, eles não conseguem viver em ambientes muito poluídos. Né? Então, quando você tem muitos líquenes num local, você já deduz que aquele ambiente é menos poluído. Tá? Sobre esses organismos, responda. Letra A. Quais são os organismos que compõem os líquenes? Né? Então, o líquen ele pode ser composto por fungo e alga ou fungo e cianobactéria. Tá bem? Letra B. Qual é a relação ecológica estabelecida entre os organismos que formam os líquenes e qual a vantagem ecológica obtida nessa associação? Então, a relação ecológica é mutualismo e ela vai ser caracterizada por beneficiar tanto o fungo quanto o ser fotossintetizante que está ali naquela relação, né? Que pode ser alga ou cianobactéria, certo? E letra C, qual a contribuição de cada um dos organismos na relação? O fungo, ele vai contribuir com proteção para a alga ou a cianobactéria, tá certo? Vai proteger ela de estar exposta a um ambiente seco, né? E vai receber da alga ou cianobactéria os carboidratos resultantes da fotossíntese, tá? 14. Leia as afirmativas abaixo a respeito das clorófitas, algas verdes, feófitas, algas pardas e rodófitas, algas vermelhas. Letra A, número 1. Entre as feófitas predominam as formas pluricelulares e macroscópicas, verdadeiro. Clorófitas, feófitas e rodófitas possuem função ecológica essencial na decomposição e reciclagem de matéria orgânica. Falso, né? Desde quando algas participam da decomposição. 3. Das rodófitas extrai-se a agarose, um dos componentes do ágar usado como meio de cultura de bactérias. Isso é verdadeiro. E 4. Clorófitas e rodófitas diferem pela presença dos pigmentos fucoxantina e fucoeritrina, respectivamente. Falso. Tá? Marque a opção que registra as afirmativas corretas.
Letra A, 1 e 3. 15. Escolha a alternativa correta. Os líquens são tolerantes à poluição atmosférica por gases. Falso. Os líquens são formados a partir da associação simbiótica entre algas e fungos. Verdadeiro. Letra B. Certo? 16. Algumas doenças graves são causadas por protozoários, como a doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi. Letra A. 17. Todas elas têm a capacidade de realizar fotossíntese. Em muitas delas, há alternância de gerações, ou seja, em seu ciclo de vida, alternam-se gerações de indivíduos haploides e diploides. A maioria delas apresentam o amido como substância de energia. Então, dentre as afirmações relativas às algas, assinale. Então, a gente vai ter que assinalar a resposta letra C, se somente 1 e 2 estiverem corretas, que todas elas têm capacidade de realizar fotossíntese e em muitas delas há alternância de gerações entre indivíduos haploides e diploides. Essa questão de se a maioria apresenta amido como substância de reserva, a gente viu que diferentes grupos vão ter diferentes substâncias como substância de reserva, né? O amido vai ser encontrado como substância de reserva nas clorófitas. Tudo bem? Vocês encontram, né, essa aula no YouTube e Facebook Prof. Tatiana Siviero, ou no e-mail tats.siviero@gmail.com. Vocês podem utilizar para me mandar perguntas, dúvidas, tá bem? E aqui a gente encerra a aula 7 de revisão para o Enem. Até a próxima!